Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o método SUS. SUS é o sistema de escala de usabilidade, né? Esse sistema, ele avalia a usabilidade de produtos, não só de sistemas, mas também de produtos. E ele tem um cálculo que varia de 0 a 100, que é o percentual que é considerado se é bom ou não nas questões de usabilidade. Então, o método SUS, né, ele é um questionário muito conhecido que avalia a usabilidade de produtos e contém 10 questões pré-definidas sobre usabilidade. Você não precisa elaborar nenhuma questão, as questões já existem e você apenas aplica. Ele utiliza a escala de Likert, que vai do 1 até de fortemente discordante com informação até 5 fortemente concordante. Então, 1 é quando você não considera, 5 é quando você considera muito importante. O questionário ele é codificado e o score total é calculado para a usabilidade do produto. Então, é necessário que o usuário entenda bem a atividade em questão, porque senão ele não consegue fazer a avaliação quando for fazer esse cálculo da usabilidade. Na avaliação do SUS, existe uma regra, né, em que é considerado de 30 a 40 pontos o valor total usabilidade baixa, né, de acordo com esse autor aí, o IT 2013. De 41 a 50 pontos, a usabilidade é razoável, de 51 a 60 é considerada alta, e acima de 60, muito alta. Ou seja, isso geralmente acontece quando se faz a média de avaliação. Então, essa média de avaliação você faz com 5 ou 10 usuários em que eles avaliam o mesmo produto, ou serviço, ou sistema. No cálculo do SUS, como é que acontece, né? Todo o cálculo, né, para análise do SUS, ele tem cada questão em que vai ter uma fórmula e vai gerar os scores, a pontuação. A pontuação, ela sempre vai dar entre 0 e 4. Se ela der a mais que isso, tem algo errado. Então, os itens de número ímpar, ou seja, a questão 1, 3, 5, 7 e 9, o score é obtido na escala subtraindo-se um ponto. Então, você vai pegar o valor que você viu lá na tabela, que a pessoa marcou, e reduz de -1. O restante das questões pares, né, o score é obtido subtraindo-se o número obtido da escala pela constante de valor 5. Então, é 5 menos o valor que tem na escala. Veja que eu estou falando que o que é que a gente tem que atentar é a questão de número ímpar, né? Você faz um cálculo, e a questão de número par é outro cálculo. Não tem nada a ver com a resposta da pessoa. A soma dos scores ímpares e pares, ele é multiplicado por 2,5, né? E vai dar uma constante, um valor entre 0 e 100, que é considerado o valor percentual de usabilidade. Então, aqui eu tenho as questões. Nesse exemplo aqui foi feito para um rádio automotivo. E essas questões, elas não alteram, são sempre as mesmas questões. Você avalia o produto ou o sistema utilizando as mesmas questões. Veja que aqui, né, o 1 ele representa discordo fortemente, o 5 concordo fortemente, e o usuário vai marcando a opção. E o que é considerado mesmo é a questão, né? A questão ímpar e a questão par. E não as questões. Eu gostaria de usar esse sistema frequentemente. Acho o sistema desnecessariamente complexo. Achava que o sistema era fácil de usar. Creio que precisaria de um suporte técnico para aprender a usar o sistema. Achei que as funções do sistema são muito bem integradas. Achei que havia muita inconsistência neste sistema. Imaginava que a maioria das pessoas aprenderia a usar esse sistema rapidamente. Achei o sistema muito incômodo para usar. Senti-me confiante ao usar o sistema e tive que aprender muitas coisas antes de continuar a usar o sistema. Então, aqui, vamos agora ver como é que funciona o cálculo. Primeiro, a gente vai calcular as questões ímpar, ou seja, o item 1, 3, 5, 7 e 9. Na questão 1, voltando aqui, a pessoa marcou o 5. Então, eu vou pegar essa pontuação, 5, e reduzir de 1. 5 menos 1, 4. Vou pegar agora a próxima questão ímpar, que é a 3. A pessoa marcou 5 de novo.
5 menos 1, 4. Depois eu vou pegar a próxima ímpar. A questão 5, a pessoa marcou 4. Aí eu vou 4 menos 1, 3. A questão 7, ela marcou 4. 4 o 7 é a questão ímpar. 4 menos 1, 3. Na questão 9, a pessoa marcou 5. E aí eu venho 5 menos 1, 4. Então, sempre nas questões ímpar, eu vou pegar os valores, as pontuações que tem na tabela que a pessoa marcou, e vou reduzir menos 1. Lembra que eu falei que sempre ficava entre 0 e 4, ó, a pontuação? Na questão par, eu vou pegar o valor que tem lá, né? E vou reduzir de 5. Vou pegar 5 e reduzir da pontuação. Então, a questão 2, a pessoa marcou 2. Eu vou fazer 5 menos 2, 3. A próxima questão par é a 4. A pessoa marcou 1. 5 menos 1, 4. A questão 6, ela marcou 1 também. 5 menos 1, 4. A questão 8, que é par, ela marcou 2. 5 menos 2, 3. A questão 10, a pessoa marcou 3. 5 menos 3, 2. De novo, a pontuação entre 0 e 4. E aí eu faço a soma dos números, né? Os ímpares deu 18, essa soma aqui deu 16 e o total deu 34. Quando eu tiver os scores, né, a pontuação, eu vou multiplicar por 2,5. E aí eu tenho um percentual. Então, deu 85% de usabilidade para esse usuário. Ele avaliou como 85%. Renata, mas a gente avalia usuário a usuário? É, mas a gente tem que fazer um conjunto de usuários. Por exemplo, esse mesmo cálculo eu tenho que fazer com pelo menos 5 pessoas avaliando o mesmo produto ou serviço, um exemplo. E aí eu vou pegar essa resposta, somo todas as respostas. O primeiro usuário deu 85, o segundo deu 80, o outro deu 70, o outro deu 50, o outro deu 40. Somo tudo e divido por 5. Eu faço uma média aritmética. Somo os scores das pessoas e divido pela quantidade de pessoas que foi avaliado, que foi 5. O exemplo que eu estou dando, né? E aí eu tenho o valor final do cálculo de usabilidade. Aqui a gente fez para uma pessoa, tá? E eu estou explicando como se fosse uma avaliação feita para mais. Então, eu pego esse resultado e somo com os demais e divido pela quantidade de avaliações. Que é o que vocês vão fazer para a próxima entrega, né? Então, vocês vão escolher um aplicativo ou software qualquer e avaliar a escala de usabilidade com o método SUS. Vocês vão fazer com pelo menos 5 usuários. Então, eu posso escolher o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, o sistema que você usa no seu trabalho. Lembrando que as 5 pessoas têm que usar o mesmo sistema para poder fazer a avaliação. As questões, você vai pegar essas mesmas perguntas, né, e aplicar para o usuário. E vai marcando para poder calcular os scores. Então, assim, deve ser para um único software ou aplicativo. Se você fizer com 5 pessoas, com as 5 pessoas tem que ser o mesmo software ou o mesmo aplicativo. E aí, no final, soma os 5 resultados, divide por 5 e você tem a resposta do percentual, se ele é bom ou não em usabilidade.